Sabe quando a gente clica num ícone ou aperta uma tecla? Parece instantâneo, né? Quase mágico. Mas por trás dessa simplicidade existe uma jornada fantástica acontecendo dentro da máquina. Não é mágica, é um processo incrível. E é exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande pergunta. Como que o computador consegue pegar uma intenção, um clique, e transformar isso em bilhões de operações por segundo? Para a gente entender essa loucura, a gente precisa seguir o rastro, o caminho de uma única instrução do começo ao fim. Bom, o personagem principal dessa nossa história é a unidade central de processamento, a famosa CPU. É bom pensar nela como o cérebro mesmo, o centro de comando onde tudo é decidido e executado. É aqui que a coisa toda acontece. E dentro desse cérebro, a gente tem uma equipe de 3 especialistas trabalhando juntos. Primeiro, a unidade de controle, ou o C, que é tipo a diretora da orquestra. Depois, a unidade lógica e aritmética, a ULA, que é a calculadora superpotente. E por fim, os registradores, que são como um bloquinho de notas ultra rápido da CPU. A unidade de controle, bom, o nome já diz tudo, né? É ela que está no comando. Ela vai lá na memória principal, pega a próxima tarefa da lista, decifra o que precisa ser feito e sai distribuindo as ordens. É ela que garante que tudo funcione na ordem certa, sem atropelos. Agora, a ULA é quem, de fato, põe a mão na massa. É o motor matemático da CPU. Qualquer conta, seja uma soma simples ou uma comparação lógica bem complexa, é a ULA que resolve. É a força bruta por trás de todo o processamento. E os registradores? Pensa neles como a mesa de trabalho da CPU. São umas gavetinhas de memória, sabe? Pequenas, mas absurdamente rápidas, que ficam dentro do próprio processador. É ali que a CPU guarda as informações que ela está usando naquele exato momento. Ok, então, agora que a gente já conhece a equipe, vamos ver como é a jornada de uma instrução na prática. Qualquer coisa que o computador faz é dividida numa série de passinhos, um ciclo que não para nunca, chamado de ciclo de instrução. Esse ciclo tem 4 etapas que são sagradas: busca, decodificação, execução e armazenamento. É esse processo rodando numa velocidade alucinante que transforma comandos em ações. Vamos olhar cada passo de pertinho. Tudo começa aqui, na busca. A nossa diretora, a unidade de controle, vai até a memória RAM, que é onde os programas em uso ficam, e pesca a próxima instrução da fila. Pronto, a missão foi dada. Com a instrução em mãos, a unidade de controle age como uma tradutora, porque a instrução vem em código de máquina, que é basicamente uma língua de zeros e uns. A C decodifica isso para entender o que é para fazer. É uma conta de mais? É para mover um dado? Ela deixa tudo preparado para o próximo passo. Agora sim a gente chega na parte mais agitada do ciclo, onde a instrução finalmente é colocada em prática. A ordem foi dada, foi entendida, agora é hora da ação. E isso nos leva direto para a execução. Os dados que são necessários para a tarefa, os operandos, são tirados dos registradores e levados para a ULA. A imagem aqui mostra bem isso, né? Os valores entram na ULA e ela faz o cálculo que foi pedido. A mágica da matemática acontece exatamente aqui. Beleza, a conta foi feita, a ULA brilhou, mas e o resultado? Ele não pode se perder por aí, ele precisa ser guardado em um lugar seguro para poder ser usado depois. E aí entra a última etapa, o armazenamento. Depois que a ULA termina, o resultado da operação é guardado. Geralmente, ele vai para um registrador para ser usado logo em seguida, ou é mandado de volta para a memória RAM, se for algo que precisa ser guardado por mais tempo. E aí, o ciclo recomeça. É bem importante entender a diferença aqui. Os registradores são como a nossa memória de curto prazo, super rápidos, mas com pouco espaço, para guardar o que a gente está pensando agora. Já a RAM é mais parecida com a nossa memória de longo prazo, tem mais espaço, é um pouco mais lenta e guarda os programas e arquivos que a gente está usando. Mas para essa viagem toda em altíssima velocidade acontecer, precisa ter uma estrutura por trás, né? E tem 2 componentes que são essenciais para tudo funcionar de forma sincronizada: o clock e o barramento. O clock é tipo o metrônomo do computador. Ele fica gerando pulsos elétricos sem parar, numa frequência certinha. Cada pulso, ou tique, dá o sinal para o processador executar um passo do ciclo. É ele que dita o ritmo de absolutamente tudo que acontece lá dentro. E qual a velocidade dessa batida? A gente mede em GHz, ou GHz. Então, um processador de, 3 GHz consegue executar 3 bilhões de ciclos de clock por segundo. É por isso que essa jornada inteira de busca, decodificação, execução e armazenamento parece ser instantânea para a gente.
Bom, se o clock dita o ritmo, o barramento é o sistema de autoestradas do computador. É um conjunto de fios, de caminhos que conectam a CPU, a memória RAM e todo o resto. É por ele que toda a informação viaja de um lado para o outro. O barramento é a grande ponte que liga tudo. É ele que deixa a CPU pedir uma instrução para a memória, que deixa o teclado mandar um dado e que deixa a CPU mandar o resultado para a tela. É a espinha dorsal de toda a comunicação interna. E essa super autoestrada tem pistas especializadas. O barramento de dados é a pista que carrega a informação mesmo. O barramento de endereços funciona como o GPS, dizendo de onde a informação vem e para onde ela vai na memória. E o barramento de controle é o guarda de trânsito, que gerencia todo o fluxo e evita que os dados batam de frente. Então, recapitulando, uma instrução sai da RAM, viaja pelo barramento até a CPU. É traduzida pela UC, calculada pela ULA usando os registradores e o resultado é guardado. E essa viagem inteira acontece bilhões de vezes a cada segundo, todo no ritmo perfeito do clock. É uma coreografia digital de uma precisão impressionante. A velocidade com que essa jornada acontece definiu o poder da computação por décadas. Se hoje a gente já está falando em bilhões de operações por segundo, o que será que vem por aí? Quais vão ser os próximos saltos em velocidade e eficiência desse pensamento computacional? Fica aí a reflexão.